Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 18. A palavra diz assim, Mateus 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sob a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nós oramos que tu venha nesta noite, Pai, manifestar a tua graça. Venha trazer espírito de revelação. Nós tomamos conta, tomamos domínio sobre esse ambiente nesta noite, Pai. Vem com o teu poder, Senhor, vem com o teu poder nesta noite, Pai. Nós ministramos sobre cada vida, sobre as mentes, Pai, o poder, o espírito de revelação e de sabedoria, Senhor. Ministra nesta noite, Senhor, com tua graça, com teu poder, Pai. Abra o nosso entendimento para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós vemos aqui nessa passagem Jesus, ele fazendo uma declaração da autoridade que ele tem dado à igreja, a nós, a igreja, aos seus filhos, ao seu corpo, ao corpo de Cristo. E o Senhor falando, irmãos, dessa autoridade, ele falando para os seus discípulos, que vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso é autoridade, irmãos, entendam bem. Existe claramente um relacionamento entre a oração e a obra de Deus. A nossa oração, irmãos, ela determina o mover de Deus. A oração é como um trilho onde a locomotiva, que é o poder de Deus, que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus, vai se manifestar na nossa vida. Então a oração é, na realidade, a maneira como nós vamos então fazer a obra de Deus, manifestar a obra de Deus, cumprir o propósito de Deus aqui na terra, na nossa vida. Deus no céu somente ligará e desligará o que seus filhos sob a terra ligaram ou desligaram. Há muitas coisas que precisam ser ligadas, mas Deus não as ligará sozinho. Ele espera que seu povo as ligue na terra primeiro, então Ele as ligará no céu. Também há muitas coisas que devem ser desligadas, mas de novo, Deus não as desligará sozinho. Espera até que seu povo as desligue na terra, e então Ele as desligará no céu. Nós vamos explicar isso, irmãos. A obra de Deus, irmãos, e o desejo de Deus é manifestar o propósito dEle, o reino dEle, na nossa vida e através da nossa vida. Então há uma conexão entre o céu e a terra, há uma conexão entre Cristo e a igreja. Jesus foi, mas a igreja está aqui.
Jesus, irmãos, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. Significa que a igreja é o organismo através do qual o Senhor manifestará as suas obras. Isso é tão importante, irmãos, por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que há uma conexão e precisa haver essa unidade entre nós e Cristo, esse conhecimento da vontade de Deus, esse relacionamento que vai ser determinante, então, o que vai determinar na nossa vida as obras de Deus. Então Deus precisa, irmãos, trazer esse conhecimento, essa revelação daquilo que Ele quer fazer, de coisas que precisam ser feitas na nossa vida, na nossa casa. Por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós recebemos, irmãos, esse entendimento espiritual, então, irmãos, os feitos de Deus vão se manifestar na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade. Deus, então, vai se manifestar com poder na nossa vida. Isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante. É imprescindível, é essencial. Todos os movimentos do céu, e nós vamos falar, que céu é esse? Lá no céu? Não, irmãos, não é o céu onde Deus habita. Claro que o céu onde Deus habita está o Senhor, mas de lá vem então as ordens, de lá vem então a autoridade e o poder para manifestar então as suas obras. Então todos os movimentos do céu são determinados pelos movimentos da terra. Preste bem atenção nisso. O céu se move quando a terra se move. O céu se move quando a igreja se move, irmãos. Por que Jesus, o Senhor Jesus, Ele espera que a sua igreja se mova, para que Ele possa se mover? Nós estamos vendo isso, irmãos. Às vezes nós queremos que Deus se mova e nós não nos movemos. Não, nós temos que nos mover em oração para que o céu então ele se mova e as obras de Deus elas se manifestem em nós e através de nós. Então os movimentos do céu são determinados pelas ações da terra. Deus espera que a igreja se mova em direção ao seu propósito, e da mesma forma todos os acontecimentos do céu são restringidos pelos acontecimentos da terra. Deus tem grande deleite em colocar todas as suas obras debaixo do controle do seu povo. Irmãos, coisa tremenda isso. Deus, Ele tem deleite, prazer em colocar a sua igreja, em dar à sua igreja essa capacitação, esse poder para manifestar as suas obras, se unindo conosco. Deus se unindo conosco, irmãos. Então a igreja tem essa responsabilidade, irmãos. Recai sobre nós, a igreja, esta responsabilidade de nós manifestarmos as obras de Deus. Se a igreja não fizer as obras de Deus, então Deus não vai fazer as suas obras. Se eu não me mover naquilo que Deus quer para a minha vida, então Deus não vai se mover através da minha vida. Então eu preciso concordar. Eu preciso, tomar posse e me mover naquilo que Deus, Ele está fazendo, quer fazer, e vai crescer esse querer de Deus na minha vida, irmãos. Mateus 16, 19 diz assim, o Senhor falando
com Pedro, irmãos, declarando a Pedro, quando o Senhor perguntou para os discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E aí eles responderam: um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou o Senhor, quem dizeis quem sou? O que vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Novamente a mesma palavra, irmãos. Quando Jesus faz essa declaração a Pedro, irmãos, ele está dizendo a respeito, primeiro ele fala que sobre esta pedra, que era essa declaração que Pedro ele fez a respeito da pessoa de Cristo, essa revelação. Interessante que quando Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, irmãos, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então quando Pedro respondeu, Jesus falou: não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu. E quando Pedro revelou então a quem era Cristo, Cristo revelou também a Pedro quem ele era, quem ele seria no Senhor. Irmãos, preste minha atenção nisso, porque a nossa identidade espiritual, ela vai realmente ser estabelecida numa revelação da pessoa de Cristo em nós. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Então essa revelação, irmãos, vai então compreender também num conhecimento do propósito de Deus para a minha vida. Por isso que Pedro falou que Jesus era o Filho de Deus. Jesus falou: tu és Pedro, e sob esta declaração que você fez, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sob esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, essa porta aqui do inferno, esse inferno aqui, essa palavra inferno significa Hades, morte. As portas da morte não vão prevalecer contra a minha igreja. Irmãos, é muito importante isso. Jesus faz essa declaração e ele fala então o seguinte: e eu dou a vocês. Pedro ali representava a igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Irmãos, aqui chave é autoridade, é poder, é capacidade para abrir e fechar. Quando se fala o ligar aqui, irmãos, é abrir e fechar. Coisa tremenda isso, irmãos. Então esse ligar aqui, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Essa palavra ligar significa atar, prender, proibir, abrir, fechar. Então, irmãos, é o Senhor dizendo: eu estou dando para vocês autoridades para que vocês controlem o ambiente de vocês. Irmãos, preste bem atenção. Nós, como cristãos, recebemos esta autoridade para controlar e determinar o ambiente que nós vivemos nele. E Jesus disse: vocês estão recebendo essa chave e vocês vão enfrentar as portas da morte, e as portas da morte do inferno não prevalecerão contra vocês. Amém ou não amém, irmãos? Irmãos, isso é muito forte, porque
Porque o Senhor está dizendo: filhos, eu estou dando a autoridade que eu recebi, eu estou delegando para vocês. A autoridade que é minha, eu estou passando para vocês. Você, meu irmão, você que é a igreja, faz parte do corpo de Cristo, essa autoridade é para você. Deus, o Senhor Jesus nos deu, Ele nos capacitou, Ele nos ungiu, Ele nos delegou, irmãos, essa autoridade de determinar, de enfrentar, de governar, de reinar aqui na terra. Então significa que uma coisa, que você tem autoridade para fazer no teu ambiente com que o reino de Deus, ele seja manifesto, ele domine, seja onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, no teu ambiente, o Senhor, Ele te dá essa chave para abrir, para fechar. Em outra tradução, irmãos, essa mesma passagem diz assim: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você proibir na terra, será proibido no céu, e o que você permitir na terra, será permitido no céu. Irmãos, esse céu aqui, é as regiões celestiais das quais Paulo ele escreve em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Então esse céu aqui, irmãos, não é o céu da habitação de Deus. Não, nós não vamos dominar o céu da habitação de Deus. Nós vamos dominar essa região celestial, as regiões celestes que nós estamos vivendo nela, irmãos. O mundo nós vivemos no mundo natural, mas existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, irmãos, é o mundo onde o Senhor está dizendo: vocês vão determinar as regras desse mundo espiritual, vocês são autoridade ali. Por isso, irmãos, que o Senhor diz lá em Marcos capítulo 16: os que creem em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos. Irmão, significa que o Senhor está nos delegando essa autoridade, essa chave para desfazer as obras das trevas, e as portas das trevas, elas não vão prevalecer contra nós. As portas das trevas não vão prevalecer contra a tua família. As portas das trevas não vão determinar, meu irmão, a direção das coisas na sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele te deu vitória para que você possa fazer tudo segundo o propósito dEle, e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós temos que entender isso. Nós somos autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade, irmãos. Então, as regiões celestes que o Senhor falou aqui para Pedro, é estas regiões celestiais nos quais habitam o reino das trevas. Por isso que o Senhor falou para Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, dar-lhe-ei a chave do reino dos céus. E o que ligardes, o que permitir na terra terá sido permitido no céu. Então esse céu aqui, irmãos, é a região celestial, essas regiões onde nós estamos sendo influenciado por elas. Essas regiões onde habitam esses poderes. E é ali então, irmãos, que nós temos que determinar o propósito, o reino de Deus, a autoridade do Senhor. O Senhor declara a Pedro, irmãos, que as portas do inferno, que é Hades no grego, não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque esta igreja está fundamentada sobre a rocha que é Jesus. Ele venceu e tomou as chaves do inferno e da morte. Lá em Apocalipse 1,18 diz assim: não temas. Olha só o que o Senhor diz: não temas, eu sou o primeiro e o último,
aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, Jesus tomou a chave da morte e do inferno que estava na mão de Satanás. Satanás tinha o domínio, o controle, por causa do pecado. E o pecado gerou a morte, e ele reinava então através da morte. Está escrito lá no capítulo 2, versículo 14 de Hebreus. Só que Jesus, irmãos, ele vem, morre por nós na cruz, desfaz esse controle que o diabo tinha sobre nossa vida através do pecado, gerando morte. Então ele toma sobre si, ele morre por nós, e então ele não só morre por nós, mas ele nos leva conjuntamente com ele, porque a palavra diz que se nós formos plantados na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos recebendo os benefícios da morte. O sangue dele foi vertido na cruz para quê? Para perdoar, para quitar a nossa dívida, os nossos pecados. Mas a palavra diz também que nós também seremos semelhante ao poder da sua ressurreição. O que significa isso? Que Cristo não só morreu por nós, mas ele ressuscitou também por nós. Quando Cristo morreu, nós estávamos morrendo com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós também estávamos sendo ressuscitados com ele e assentados com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder, de toda autoridade que atua neste mundo tenebroso. Amém ou não amém, irmãos? Irmãos, é muito glorioso isso, esta verdade. Nós fisicamente estamos na terra aqui, nessas regiões, no mundo físico, mas espiritualmente nós estamos assentados com Cristo acima. Irmãos, Cristo assentou num trono, significa que ele reina por nós e em nós e através de nós. Preste bem atenção. Ele nos deu essa capacidade e essa posição. É uma posição, irmãos, verdadeira. Por quê? Porque ele, como representante nosso, ele fez isso, irmãos. Por isso que ele está dizendo: vocês têm autoridade para abrir e para fechar, para proibir e para também consentir. Nós precisamos, irmãos, entender que esta é a autoridade. Então o Senhor está nos dando aqui, está delegando a autoridade à igreja para controlar, dominar e desfazer as obras das trevas. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí, vos dei autoridade. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Irmãos, entendam bem. Se Cristo venceu as trevas, nós também vencemos. Não é vamos vencer, não, já vencemos. Se Cristo venceu a morte, nós também vencemos. Não vamos vencer, já vencemos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Não é uma questão de você aceitar ou não. Você aceitou e recebeu a Cristo como seu Salvador, nasceu de novo, você já tem isso. Significa que as trevas e a morte não prevalecerão contra a tua vida. Amém, irmãos? Irmãos, isso é um poder que faz toda a diferença
Porque você não vai lutar contra um inimigo mais forte do que você. Você está lutando com um inimigo mais fraco do que você é em Cristo Jesus. Quando você determina em nome de Jesus, estas forças, elas com certeza vão se sujeitar. Por isso que o Senhor diz: eu te dou. Agora, de que maneira, irmãos, nós vamos então exercitar e exercer essa autoridade? Oração. Oração. Deus usa homens humildes como nós para cooperar com Ele. Irmãos, é tremendo isso. Porque o maligno, Satanás, depois de Deus, ele era o ser que tinha mais poder e autoridade nos céus, irmãos. E Deus, para mostrar a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, ele falou: diabo, eu não vou, Satanás, eu não vou lidar com você, eu vou levantar do pó da terra um que vai lidar com você, e ele vai te vencer. Do pó da terra eu vou levantar um ser que vai te vencer, e esse ser que Deus tirou do pó da terra somos eu e você, e Deus está glorificando o nome dele através da nossa vida. Quando nós determinamos em nome de Jesus, eu te ordeno, sai da minha casa, sai do meu ambiente. Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que sair, por quê? Porque a nossa autoridade em Cristo vai prevalecer contra ele. Ele tem que obedecer. Você pode dar um glória a Deus? Vamos aplaudir a Cristo, irmãos. Nós temos autoridade, você tem autoridade. Você tem essa autoridade. Agora, essa autoridade, ela está na nossa vida de oração. Ela começa a fazer, Deus começa a fazer a sua obra quando nós ordenamos, quando nos unimos com Ele. Toda a ação de Deus no céu, seja ligar ou desligar, abrir ou fechar, é feita de acordo com a nossa ordem na terra. Deus espera pela oração, pela tomada de posição, pela determinação do seu povo, pela sua determinação. Não peça que Deus faça, faça você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não peça que Deus faça. Deus está falando: filho, eu te dei poder, determina, porque vai acontecer. Então, irmão, de que forma esta oração? Primeiro, unidade. A resposta do Senhor está em Mateus 18:19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Se dois dentre vós, irmãos, aqui Jesus está dizendo, vocês precisam estar em dois. Por quê? Porque Deus sempre age no princípio de unidade. Deus sempre, por isso a igreja. Por isso que Jesus mandava 2 em 2. Por que Jesus, quando mandava pregar o evangelho, os discípulos iam de 2 em 2? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender o princípio de unidade. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa oração, ela tem efeito quando nós estamos unidos, quando nós temos, irmãos, um coração unido com aquele com quem nós estamos orando. A oração do corpo de Cristo, do povo de Deus, irmãos, é questão importante do nosso trabalho com Deus, é pedir a uma só voz que Deus realize. A unidade é fundamental para o efeito poderoso da oração. A unidade é precedida da comunhão, de um viver agradável daqueles que oram juntos. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Por quê? Para que não haja divisão, porque quando há divisão há enfraquecimento. Quando há divisão, irmãos, quando um crente anda sozinho,
Quando um crente se isola, ele está se fragilizando. Quando o inimigo consegue tirar uma pessoa, irmão, do convívio, da comunhão da igreja, então ele está isolando esta pessoa, e ali, essa pessoa isolada, ela então vai ser fragilizada, e sendo fragilizada, essa pessoa vai perder poder para vencer as suas obras. Isso é muito sério, irmãos. Por isso que nós não podemos ter mágoa, não podemos ter ressentimento, porque isso bloqueia, irmãos, no mundo espiritual, bloqueia a nossa vida de oração. Quando existe, irmãos, impedimento de relacionamentos, quando existe impedimento, irmão, na nossa vida de comunhão com alguém, com as pessoas, nós estamos se fragilizando no mundo espiritual. Isso é muito sério, irmãos, principalmente quando se trata de mulher, marido e esposa. Olha o que o apóstolo Pedro, ele escreve em 1 Pedro 3,7. Vós, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas. Está pedindo para ter cuidado com a esposa. Estando atentos às necessidades delas, e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. E ajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Olha só, irmãos. Ajam assim para que não haja interrupção, bloqueio. Não haja impedimento nas orações. Claro, irmãos, que existem muitas pessoas que lutam às vezes sozinho na sua casa, sozinha na sua casa. Então esta pessoa tem que buscar alguém para estar junto com ela nessa batalha. Não queira vencer sozinho uma batalha que você está enfrentando na sua casa. Busque alguém, uma autoridade espiritual para te dar cobertura, para que você possa então trazer o reino de Deus para dentro da tua casa. Isso é muito sério. Porque, irmãos, porque é uma batalha espiritual. Quando dois estão divididos numa casa, significa que existe ali um bloqueio espiritual, colocado pelo inimigo para ver então um impedimento das bênçãos de Deus. Irmãos, não tem como ter bênção de Deus onde existe impedimentos, principalmente no relacionamento. Então a primeira coisa que vai determinar, irmãos, com que as nossas orações e a nossa capacidade de abrir e fechar no reino das trevas é primeiramente unidade com a igreja, unidade com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, quando uma pessoa não consegue se dar bem na questão da comunhão com a igreja, esta pessoa então ela vai ser fragilizada na questão do seu enfrentamento com as lutas, nas suas lutas espirituais. Irmãos, isso é princípio bíblico. Quando uma pessoa não consegue ter um bom convívio de relacionamento na igreja, então essa pessoa vai ter dificuldade também nas suas lutas espirituais. Não tem, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, é o organismo através do qual a vida do Senhor, ela flui. O sangue que ele percorre o meu corpo, irmãos, ele irriga meus dedos, ele me irriga todas as partes do meu corpo. A vida está no sangue, assim também é o corpo de Cristo, irmãos. Essa vida do Senhor, ela vai se mover também em nós, como diz o salmista lá no Salmo 133, porque ali na igreja, Deus ordena a vida e a bênção para sempre.
Então, comunhão, unidade, é o primeiro requisito para que tenhamos, irmãos, essa autoridade de abrir e fechar os céus na nossa vida. A outra coisa, irmãos, é a vontade de Deus. É fazer, como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o segundo quesito, para que a nossa oração, ela seja uma oração eficaz, uma oração que vai sacudir o reino das trevas e o mundo espiritual, é nós conhecermos a vontade de Deus para todas as coisas. Nós não podemos evidenciar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas coisas, nas lutas que nós passamos, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus naquela situação. É muito importante isso, irmãos. Quando estamos nas provas, quando estamos passando por provas, a primeira coisa que precisamos conhecer é a vontade de Deus para aquela situação. Deus, o que tu diz, me dá revelação daquilo que tu estás fazendo ou quer me mostrar nessa situação. Irmãos, Deus sempre vai trazer uma palavra. Então, a primeira oração que precisamos fazer é: qual é a tua vontade nisso, Senhor? Me revela. Irmão, Jesus, Ele nos deu uma compreensão do que é a vontade de Deus. Quando Ele estava no Getsemane, quando Ele estava para ser entregue aos pecadores, Ele orou por 3 vezes: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas aí ele primeiro coloca a vontade dele, mas depois ele entrega essa vontade a Deus, e ele diz assim: contanto, mas que não seja a minha, Senhor, mas a tua vontade. Irmãos, na oração não pode prevalecer a nossa vontade. Na oração de poder, na oração que faz efeito no reino das trevas, no reino espiritual, a nossa oração, ela precisa conhecer e fazer a vontade de Deus, porque nós não podemos nos levantar nas nossas lutas espirituais com a nossa vontade, mas temos que nos levantar na vontade de Deus, e nessa vontade de Deus nós somos mais que vencedores. Amém ou não amém, irmãos? Qual é a tua vontade? Pai, que não seja a minha, se possível for, passa de mim este cálice se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Muitas vezes, o Senhor, Deus, Ele não vai nos livrar das provas. Preste bem atenção, irmãos, porque é determinante isso. Quando nós estamos com uma demanda, quando nós estamos com uma situação que precisa ser vencida, precisa ser resolvida, nós precisamos entender: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida nessa situação? Irmãos, muitas vezes Deus fala: filho, te entrega. Jesus falando: eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Sim, você vai ser entregue nas mãos dos pecadores, mas você vai se levantar vitorioso. Irmãos, muitas vezes Deus, Ele não vai nos livrar do problema, mas Ele vai nos dar vitória no problema.
Ele vai nos dar vitória no problema. Isso então significa que você, não é mais você que está naquela situação. Porque no momento em que nós nos entregamos a Deus, que você não colocou, irmãos, a nossa vontade, preste bem atenção nisso. A nossa vontade pessoal, ela faz parte de uma natureza decaída. Tudo que é nosso é decaído. Agora, o que vem de Deus é a nova vida. Preste bem atenção nisso. Quando Jesus, irmãos, estava entregando a sua vontade ao Pai, Jesus estava nessa vontade de se entregar ao Pai. Ele estava nos santificando, irmãos. Por quê? Porque a morte na cruz foi o propósito para o qual Cristo se entregou. Então ele se entregando ao Pai, ele nos santificou. Quando, preste bem atenção nisso, quando lá atrás, lá no princípio, quando Adão, em vez de fazer a vontade de Deus, ele fez a sua própria vontade. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava nos entregando ao poder do pecado. Assim como Adão cumpriu a sua própria vontade, e cumprindo essa própria vontade de fazer a sua vontade, comendo do fruto com a mulher, então, irmãos, ele estava nos entregando ao pecado, e o pecado à morte. Assim também Cristo, quando ele não cumpriu a sua vontade, mas cumpriu a vontade do Pai, então ele também estava trazendo para nós salvação e santificação. Quando nós entregamos a nossa vontade a Deus, nós estamos santificando a nossa vida. A oração, irmãos, é lugar de entrega. Oração é lugar de entrega, irmãos. Oração é lugar de rendição. É onde nós abrimos mão dos nossos direitos. Para quê? Para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. É você tirando as cargas de sobre você. É você colocando o teu ego, é você crucificando o teu eu. Mas quando você crucifica o teu eu, você vai ser revestido. Cristo vai tomar o lugar dele na tua vida, e você vai sair dali vitorioso, numa capacidade, numa graça. Você vai passar como Jesus passou pelas situações mais difíceis, mas nenhuma dessas situações vai te vencer, porque você vai se levantar vitorioso pelo poder de Cristo na tua vida. Esse é o caminho da vitória. E é uma das situações onde os cristãos mais falham. Porque no momento em que Deus fala conosco, filho, não faça nada, deixa que eu vou fazer. É quando nós entregamos, então, irmãos, a nossa vontade e falamos para Deus na nossa oração: não a minha vontade, mas a tua. Ali não é você mais que se levanta. Quando você se levanta daquela situação, você está se levantando, não você, mas Cristo em você. Deus, Ele está tomando você, e quando você se levanta em Cristo, pode ter certeza, você se levanta, e você vai determinar no mundo espiritual, e o reino das trevas, ele vai cair. Ele vai cair.
Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é você que mais está tomando posição, mas é Cristo, irmãos, que está se movendo através da tua vida. Então, irmãos, nós nos levantamos desse poder do Espírito Santo, e aí você pode ter certeza, as obras de Deus, elas vão prosperar na tua vida, elas vão crescer na nossa vida. Tudo que pedirmos, tudo que fizermos, então, significa que Deus, Ele já resolveu a situação. Deus fala: filho, sai de lado, deixe isso comigo. Senhor, irmãos, são muitas as injustiças que passamos, você pode passar. São muitas as situações que você pode, passar. E quando você traz isso para Deus, você tem que primeiramente confiar inteiramente em Deus. E ao confiar, tem que se aquietar. Deus fala: filho, filha, te aquieta. Te aquieta. No Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos, aquietai e sabei que eu sou Deus, eu vou ser exaltado. Nós precisamos nos aquietar na presença de Deus. Por quê? Porque contra o inimigo você não pode se levantar na tua força natural. Você tem que se levantar no poder do Espírito Santo. Não é na nossa vontade própria que nós temos que lutar. Não adianta, irmão, pode pedir, pode fazer penitência, pode fazer o que for, irmãos, em oração, pede oração. Irmãos, o que vai determinar a nossa vitória é o nosso posicionamento com Deus. Se você está pedindo e Deus está falando: peça, pedi e dar-se-vos-á. Claro, estou falando em questão de demandas, mas quando se trata de você enfrentar uma enfermidade, você pode se levantar contra ela e dizer: enfermidade, vai embora, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa. E o Senhor diz, irmãos, a palavra que recebereis poder, irmãos, a unção do Espírito Santo, ela nos capacita a repreender todo o mal, irmão, todo o poder de enfermidade que tenta se levantar na tua vida. O Senhor nos dá poder, irmãos. Mas quando nós estamos vivendo situações que estão envolvendo toda a nossa vida, a primeira coisa, confiar inteiramente em Deus e se aquietar. Segunda coisa, abandonar a ira. Abandonar a ira, irmãos. Não ficar impaciente. Como diz lá no Salmo 37, 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Outra coisa, não agir pela nossa própria força, nem pelo nosso próprio poder. Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta querermos agir na força do nosso braço, irmãos. Não é na força do nosso braço que as coisas vão acontecer, mas pelo Espírito do Senhor. Vamos nos pôr de pé. Agora outra coisa que é importante que eu vou falar para vocês aqui. Já estamos terminando. Preste atenção nisso. Você que, quem sabe, entra e está numa batalha espiritual. Deus fala com pessoas nesta noite que estão vivendo batalhas espirituais. Essa batalha que você está enfrentando, minha irmã,
É uma batalha que já está vencida, mas o Senhor vai te conduzir nela, porque o Senhor vai te mostrar que o poder dele na tua vida é poderoso para fazer você prevalecer nessa situação. Olha só o que a palavra diz: orar constantemente. Nós temos que orar constantemente e se consagrar por aquela situação e esperar pacientemente e com perseverança. Deus está atento às nossas orações. Daniel capítulo 10, versículo 12. Ele diz assim: então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Olha só, irmãos, desde o dia em que aplicaste o teu coração e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes, dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Irmãos, é importante nós entendermos uma coisa: que quando nós nos levantamos em oração, há muita resistência. Há muitas resistências que tentam de certa forma bloquear. Essas resistências vão tentar bloquear de todas as formas a tua vitória. Mas quero dizer uma coisa para você: é só questão de tempo, porque a palavra de Deus diz que as fortalezas do inferno, elas vão cair. Elas caem quando nós nos sujeitamos a Deus e aplicamos o nosso coração para buscar a Deus. Pode ter certeza, você vai enfrentar resistência, mas você vai ter vitória. Amém, irmãos? Nós vamos ter vitória. Nós vamos, só que nós precisamos nos manter firmes, perseverar firmes em oração. Como diz lá o apóstolo Paulo no Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Por quê? Porque é na oração, irmãos, que Deus vai nos dar vitória e vai cumprir, irmãos. Não abandona a tua, como diz lá em Hebreus, não abandona a tua confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Não abandone a tua confiança, porque ela tem recompensa. Porém é necessário que você faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Porém o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque Deus tem prazer no vitorioso. Deus te chamou para que você seja vitorioso, e eu te abençoo nesta noite em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite. Eu declaro a vitória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Nós te abençoamos nesta noite. Eu estou falando para pessoas esta noite que estão enfrentando situações difíceis. Eu estava orando, irmãos, e o Senhor, Ele me deu essa palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo no meu coração: meus filhos estão enfrentando situações difíceis, falem com eles, para que eles perseverem, porque eu vou dar vitória. Eu vou destruir as fortalezas das trevas.
O Senhor, Ele te fortalece. Primeiro Ele te fortalece, Ele te unge, Ele te capacita, Ele te reveste de poder, como diz o apóstolo Paulo, Efésios 10:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nesta noite eu ministro o poder, a graça, a fortaleza de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus te unge, Deus te unge, Deus te levanta. Essa batalha já está vencida. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Essa batalha já está vencida. O inimigo já caiu. Abre a tua boca e profetiza na tua casa bênção. Abre a tua boca e determina na tua casa a presença de Deus, e resiste às forças das trevas, porque elas não prevalecerão contra você. E nós te abençoamos esta noite em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite. Oh Pai, eu declaro nesta noite o teu poder, Senhor, o poder do teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Nós declaramos nesta noite, Pai, o poder do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Receba, receba, receba de Deus agora. Eu declaro a vitória de Deus na tua vida, na tua casa. Eu declaro a derrota das trevas. Vem Espírito Santo nesta noite. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem Senhor. Vem Senhor nesta hora. Vem Espírito Santo. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebook.com/Encontros de Fé Caxias.